Será que doenças caem no Enem? Nossa senhora, não cai não, né, filho? Despenca. E às vezes despenca, né? E machuca, dói o coração. Então, galera, vamos fazer aqui esse tipo de questão que eu adoro. Adoro porque, meu irmão, eu tenho aqui 5 opções com doenças aqui as mais variadas possível. E já te digo logo, dengue cai? Cai muito. Malária cai? Cai demais. Elefantise cai? Caiu em 2022. Ascaridise? Se cai. Esquistossomose? Nossa senhora, filho. Todas as doenças aqui, ó, são razoavelmente frequentes no nosso queridíssimo Enem. Então não tem porquê a gente não fazer uma resolução revisando, pelo menos falando um pouquinho de cada uma dessas doenças. Vamos com tudo? Segue a vinheta. Pronto, galera. O lance seguinte, ó, o cara falou o seguinte, eu vou arranhar um latim aqui, né? Euphorbia mili, filho, é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural moluscicida, ok? Ataca molusco. A milamina, beleza? Então, o uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da... Bom, galera, a gente já poderia aqui, ó, já sair tirando algumas alternativas por conta dessa ideia de ser uma doença, ó, que ele está caracterizando com 2 hospedeiros. O hospedeiro intermediário, né, que vai estar falando aí da atuação, né, desse molusco maravilhoso, tá? E o hospedeiro definitivo. Lembra que o conceito de hospedeiro intermediário está relacionado, ok, ao ciclo do agente etiológico, ok, e a etapa assexuada feita nesse molusquinho aqui, beleza? Não vou antecipar a resposta não. Show? E o hospedeiro definitivo, ele acaba se referindo ao indivíduo em que o agente etiológico ele acaba, né, queimando aí a etapa de reprodução sexuada. Beleza? Tranquilo? Então são conceitos muito importantes aí na tua vida de vestibulando. Agente etiológico, causador da doença. Vetor da doença, o transmissor da doença, caso tenha. Maravilha, a gente vai destacando aqui nessas doenças que a gente for falando, ok? Aí a gente tem o hospedeiro definitivo, relacionado aí à reprodução sexuada do agente etiológico, intermediária, assexuada, e eu vou introduzindo outros conceitos aqui ao longo da explicação. Beleza? Tranquilo? Então é o seguinte, ó, letra A, vamos falar um pouquinho da dengue. Primeiro, né, a dengue é uma doença o quê, meninos? Né, causada por um vírus, beleza? Né, doença importantíssima. Infelizmente, neste ano, inclusive, de 2023, que eu estou realizando essa questão, estamos aí já no... aqui estamos em agosto. Eu sei que no primeiro semestre já tinha passado de 1 milhão de doentes, tá? E mais de 500 mortes. Então, é uma doença que nos traz grandes transtornos. E uma doença negligenciada, né? Porque a gente sabe a causa e tudo mais, mas infelizmente, né, a água parada, né, até porque o nosso clima é propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, e esse cara ele é o transmissor, né? Já que o vírus, né, é o agente etiológico. Maravilhoso? Então, doença importante. A gente fala de 4 tipos de dengue, beleza? E tem que estar ligadão também na ideia da repetição na repetição da infecção, beleza? Relacionada ao mesmo tipo de dengue. Como assim, Vitão? Porque se você tem 4 tipos, o grande não, né? Mas o maior problema, o aumento da probabilidade das complicações que essa doença pode, né, nos trazer, está relacionado à repetição, né, do tipo de dengue que você tiver. É melhor que você tenha 4 vezes a dengue diferentes do que ter 2 vezes, né, sendo que essas 2 vezes repetidas, né, o tipo 1, por exemplo. Por quê? Porque normalmente a resposta imunológica a essa doença acaba sendo muito mais efetiva e, como eu falei,
a gente tem chances aí de complicação. Eu vou deixar essa questãozinha aqui, ó, sobre dengue, questão da vacina e tudo mais para vocês, porque é mais uma questão que vai ali, pô, agregar bastante conteúdo para vocês. Beleza? Tranquilo? Agora, lembra que dengue, ela não tem vacina que é aplicada à população inteira. Beleza? Agora, em momento algum falei de molusco, né? Então, de fato, podemos tirar a nossa queridíssima dengue da jogada. Malária. Malária, a gente está falando, ok? Vamos botar aqui, ó, outra doença que cai demais no Enem, galera, né? Causada por um protozoário. Então, aqui uma protozoário, beleza? Então, protozoário, né? Mais especificamente, esse você precisa saber, que é o do gênero Plasmodium, beleza? Esse cara aqui, Plasmodium sp, beleza? Esse cara aqui, lembra que tem várias espécies causadoras de malária, né? O falcíparo, malária, ovale, beleza? E aí, cara, o que a gente tem que estar ligado é que esse maluco aqui, ele tem hospedeiro definitivo, e o hospedeiro intermediário, beleza? E aqui, inclusive, tá uma grande pegadinha do malandro. Filho. Porque a grande maioria das doenças que a gente estuda no ensino médio, o hospedeiro definitivo é exatamente quem? A gente, né? O ser humano, tá? Mas no caso da malária, o hospedeiro definitivo é o mosquito. O mosquito que também é transmissor da doença. No caso, o mosquito, ó, do gênero Anopheles, beleza? Vou deixar essa questão agora aqui, ó. Questão para cada doença vai ter uma questão aqui praticamente, tá? Falando de quê? Falando do ciclo do Plasmodium, tá? Bem importante, tá? E o hospedeiro intermediário somos nós, tá? O ser humaninho maravilhoso. Show? Tranquilo? Então, esse é o grande lance aqui da malária. Lembra que é uma doença que o ciclo dela vai estar atrelado às febres, né? Picos de febres. Aí a gente fala de febre terçã, febre quartã, beleza? Doença importantíssima, endêmica de muitas regiões do nosso país. Show? E aí, cara, a gente pode tirar, porque eu também não falei de molusco algum na jogada aqui, né? Aí vem a elefantise. Elefantise, ok? Tá? Que também é chamado de filariose, vou botar aqui filariose, tá? Causada por um quem? Por um verme. É, esse cara, o agente etiológico, o nome que se escreve, né, é muito feio, tá? Eu gosto de falar do jeito que eu escrevo, ó, Vuchereria, porque aí eu decoro, beleza? Ó, e Bancroft, olha só que espetáculo. Tá? Então, isso aqui é um verme, tá? Lá do filo dos nemateumintos, beleza? Então, isso é uma verminose. Show? Verme. E ele é transmitido, ok? Temos vetor aqui nesse cara, que é um mosquitinho que a gente conhece bem, que é o mosquito Culex, beleza? Então, lembra que é a doença que a gente chama de elefantise, porque as complicações estão relacionadas principalmente à instalação desse verme nos nossos vasos linfáticos. E ali eles se proliferam, a linfa acaba extravasando e a gente vai ter o aumento do membro. Isso aí pode causar complicações graves. Porém, lembre que tem tratamento. Beleza? Vale a pena destacar. Então, zero molusco nessa jogada aqui. Tá? Tem a mosquitada comendo solto aqui, a gente tem que ficar ligado nos mosquitos mais famosos. E aí vem a ascaridíase, né? Conhecida popularmente como lombriga. E ascaridíase, vamos botar aqui, ó, ascaridíase, é uma doença que só tem um indivíduo no seu ciclo, ok? Existe uma classificação, não é muito a cara do Enem, tá? Né, monoxênica, que a gente chama as doenças que só tem uma pessoa, tá? Monoxênica, e heteroxênica, quando ela tem 2 hospedeiros na jogada, beleza? Então, o Ascaris lumbricoides também é um verme aqui, ó, todo mundo no mesmo grupo, tá? Filaria e Ascaridíase. Bota aí na conta também, ó, desse grupo, né, dos nemateumintos, né, o amarelão, que é o ancilostoma, beleza? Tem também o Oxiurus, né, o Enterobius,
ok? Que é um vermezinho aí que também nos causa transtorno e por aí vai. Show? Então lembre que esse cara aqui, o grande problema está relacionado à instalação dele aonde? No intestino, beleza? E lembre que a infestação do Ascaris pode trazer até mesmo pneumonia, porque esse cara ele ganha, né, a circulação a partir do intestino, segue lá para o coração, do coração ele vai para o pulmão e aí ele perfura a parede do pulmão, tá? Então a gente precisa tratar, tá, para realmente não ter as complicações mais graves da doença. Maravilhoso? Então, cara, se esse cara só tem um organismo no seu ciclo, né, que é de fato a gente, né, o hospedeiro definitivo desse maluco, tá? A gente tem aqui, por último, a esquistossomose, ok? É essa doença, ok? Que é causada por um plateuminto, é uma verminose, ok? É uma verminose causada por um plateuminto. Lembra que os plateumintos são mais simples, né, do que os nemateumintos, tá? Eles já têm 3 folhetos embrionários, mas eles são achatados, porque eles não têm celoma, né? Eles são acelomados, né? A gente fala do esquistossoma e da tênia, os 2 principais vermes aí, e 2 doenças bem famosas, né, galera? E qual é o grande lance da esquistossomose? Gente, temos o hospedeiro definitivo, que é a gente, né? Lembrando que esse cara se instala no intestino e nos vasos que ligam ao fígado, né? A gente chama de sistema porta-hepático. Só que normalmente eles se proliferam no intestino e liberam os ovos, né? Que junto às fezes, né? O cara aqui, ó, né? Não deu tempo, né? Foi aqui atrás da moita, liberou as fezes com o que, gente? Com ovos, ok? Do esquistossoma. Esses ovos dão origem a uma primeira larva, que é a larva miracídio. O miracídio, ele entra, ok, no caramujo, que é um molusco, beleza? E ele vai dar origem a outra larva, que é a larva mais importante, que é a cercária, beleza? Então o caramujo, ok? O caramujo do gênero Bionfalaria, que é o mais famoso, caramujo, ele é o hospedeiro intermediário, porque nele rola, né, a reprodução assexuada de uma larva, formam várias outras larvas, beleza? E é a cercária que faz a transmissão ativa pela pele, perfura a pele, beleza? Tranquilo? Então, lembrem, formas de evitar a esquistossomose, evitar, né, normalmente aquele laguinho e tudo mais, que a gente sabe que está contaminado, mas a vontade de dar um mergulho às vezes é maior do que o cuidado que deve ter. Ah, Vitor, mas eu trabalho na beira do lago, na beira do rio. Cara, utilize ali as botas, inclusive botas de látex, né, de borracha, para evitar, né, a penetração da larva cercária, beleza? E, cara, tratar os doentes, né, a construção, né, do saneamento básico, né, da rede de tratamento de esgoto é importantíssimo. Se você mora no local afastado, criar ali fossas sanitárias que sejam afastadas de curso d'água, porque normalmente esse miracídio, quando ele ganha lá um ambiente aquático, é onde ele vai se desenvolver, enfim. Então temos N situações para evitar a esquistossomose, que normalmente no vestibular tem a sua maior complicação atrelada a questões hepáticas, beleza? Já que eu falei que ele vive ali, né, nas intermediações ali intestino, né, sistema porta-hepático e por aí vai. Beleza pura, gente? Então, realmente, molusco, eu tinha que pensar, né, no nosso esquistossomose, ok? O esquistossoma mansoni, beleza? Já que ele falou que o estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural moluscicida, rebenta molusco. E o único molusco que a gente tem aqui de fato é o caramujo. Show! Espero que tenham curtido, espero que tenham, né, aproveitado essa revisão. E, cara, só doença importante aí. Valeu, um abraço, até a próxima.